Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa série sobre cultivo de Catasetums. Então nós já falamos das características deles, falamos da época de dormência e eu mostrei para vocês a diferença de uma planta que está começando a dormir, uma que não dormiu e outra que já está dormindo, certo? Falamos das regas deles também. Agora eu vou falar com vocês sobre métodos de cultivo, tá? Métodos de plantio. Deixando claro que eu estou falando, eu vou começar falando de como eu faço, o que acontece aqui na minha casa, aqui na minha região, que é muito fria, tá? Vocês devem ter reparado que a maioria dos meus Catasetums estão em cachepôs ou em tocos, tá? Por quê? Aqui não adianta, agora eu vou regar não só os Catasetums, mesmo as minhas catleias, minhas micro-orquídeas, é uma rega por semana nas outras plantas e olhe lá. Se chover no meio da semana nem tem rega mais, porque a umidade não some. Então, o que acontece? Se essas plantas aqui estivessem dentro do esfagno, como eu comentei, elas iam morrer. Aqui na minha região, em São Roque, Piedade, São Carlos não, São Roque, Piedade, Campos do Jordão, Tapiraí, sul do país. Quem está lá no norte, no noroeste do nosso estado, não está frio assim ainda. E eles precisam sim molhar as plantas deles, se bobear ainda todos os dias, ok? Porque lá provavelmente ainda está tendo dias com 28, 30 graus de calor, ok? Diferente da nossa região. Então, por que eu falo sempre que é importante a gente saber a identificação da nossa planta e usar um substrato muito bem drenado? Essa planta que eu mostrei no vídeo anterior é que eu ganhei ela há pouco tempo. Eu vou, obviamente, fazer o replantio dela, porque aqui na nossa, ela veio lá do noroeste do estado. Aqui na nossa região, se eu deixá-la aqui nesse vaso plástico, ela vai melar. Infelizmente, ela vai melar, tá? Inclusive, tem uma outra planta aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa planta eu comprei há pouco tempo, tá? Ela também veio lá do noroeste do estado. Tá, inclusive passando a floração dela. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho da floração. Dá para ver? Tá? Esse é um Catasetum jureense, tá? Lá no norte, no noroeste do nosso estado é muito quente, então eles usam o método de plantio da garrafa PET, tá vendo? Deixa eu erguer aqui para vocês verem. Então, eles furam a garrafa PET aqui nessa altura e as plantas ficam com uma reserva de água, tá? Por quê? Quando os Catasetums estão em brotação, quando os Catasetums estão se preparando para florescer, eles precisam sim de bastante umidade. Quando chegar a primavera aqui, que começar a sair a nova brotação, a regra é a seguinte: começou a sair brotação na primavera, é molhar todo dia. Porque o Catasetum precisa de receber essa água todo dia quando ele está saindo da dormência para o broto se desenvolver, ok? E aí, o que acontece? Todo mundo que cultiva Catasetum nessa região fala que a gente tem sim que pode fazer esse método dentro da garrafa PET. Eu até deixei esse dentro da garrafa PET para, vamos dizer, fazer esse teste, para não dar uma de teimosa, porque eu não deixo isso aqui. Para mim, aqui no meu clima, eu já tinha tentado uma vez no passado, e a reserva de água que ficou no fundo do plantio, ela chegou a ficar fedida, apodreceu, entendeu? Então, e o que aconteceu? A planta morreu, a planta melou, tá? Infelizmente. Então, por isso que eu digo que é muito importante a gente saber de que planta está falando, o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo aqui dessa planta. Esse Catasetum é um Catasetum pileatum albo, tá? Que vive nas regiões, ele é da Amazônia, igual aquela Galeandra devoniana que eu mostrei para vocês. Nessa época lá,
ainda tem bastante chuva, diferente da nossa região. E o que acontece? Ele já sentiu aqui a falta dessa água que ele estaria recebendo se ele estivesse na região dele. Em contrapartida, eu fiquei com medo de colocar ele no cultivo da garrafa PET e ele melar. E aí você vai me perguntar como é que eu sei disso. Essas as Psychinopsis requerem uma umidade maior ainda do que os Catasetums comuns. Ela não estava no sistema de garrafa PET, tá? Há cerca de um mês eu coloquei ela aqui. E aí eu fui pegar essa planta para trazer, para fazer o vídeo aqui para vocês. Quando eu peguei a planta que estava pendurada, que eu virei, olha isso. Olha o que aconteceu com o segundo bulbo dessa Psychinopsis. Chega a estar saindo água, dá para vocês verem? Eu vou mexer nessa planta imediatamente. Essa é uma que eu já vou tirar do sistema de garrafa PET. E isso não significa que esse sistema seja ineficiente, pelo contrário. Tem muita gente fazendo cultivo com garrafa PET, mas aqui não dá certo. Aqui chegou essa época, essa Psychinopsis estava extremamente saudável. Estava ótima, o segundo bulbo estava em pezinho como o primeiro. E olha o que aconteceu com ela, entendeu? Então, a análise da espécie que você tem, a análise, saber a identificação para você saber de onde ela veio, o que ela precisa, é extremamente importante. Mas conhecer o seu clima, conhecer o seu ambiente também é importante, entendeu? Você vê, já com o jureense, não aconteceu isso, ó. O segundo bulbo continua saudável, tá? Mas eu tô observando demais. 4 plantas eu coloquei no sistema de garrafa PET. E eu confesso para vocês que eu tô morrendo de medo. A Psychinopsis já foi aqui para mim a primeira prova de que não vai dar certo. Eu vou ter que pensar num outro método de cultivo. Por quê? Porque ela gosta sim de mais umidade, mas ainda assim você vê da onde ela veio. Ela estava nesse sistema, chegou aqui em casa, eu tirei, ela ficou um mês fora da garrafa PET. E aí os especialistas falaram para mim, não, Psychinopsis precisa de mais umidade, coloca na garrafa PET. Eu mexi nessa planta, aquilo que eu falei para vocês, não tem um mês, foi suficiente para eu perder o segundo bulbo, entendeu? Então a gente precisa prestar muita atenção, por isso que eu recomendo tocos, Catasetums sejam plantados em tocos ou em cachepôs, só com casca de pinos, entendeu? Casca de pinos e carvão. E desse jeito aqui não tem como a planta melar, não tem como você ficar com a planta muito tempo molhada, é impossível, ela vai secar de um jeito ou de outro. Outra forma que eu também recomendo é no vasinho cerâmico, também ó, com a casca de pinos, com um mix, tá? Porque o vaso cerâmico, ele suga a água que está dentro do vaso também. Tanto que quando chega no verão, plantas que estão em vaso cerâmico, às vezes você tem que molhar todo dia, porque o vaso faz com que essa água vá embora mais rápido, entendeu? Mas eu ainda prefiro ter que molhar mais vezes uma planta do que perdê-la podre, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa Psychinopsis daqui, que o senhor Will tá fazendo bagunça lá na cozinha. Ó, então ela tem pedra nessa parte, eu fiz o plantio certinho como eles mandaram. Substrato, as raízes, então eu pus um pouco de substrato, as raízes não estão encostando na água. Por cima desse substrato eu coloquei a raiz, a planta está aqui, você vê o rizoma dela está descoberto. Fixei ela com um palito para ela não ficar mexendo e ainda assim, ó, perdidaço esse bulbo. Vou mexer nisso aqui imediatamente, porque se eu deixar assim mais uns 2, 3 dias, provavelmente eu vou perder o outro bulbo da planta e perdi minha Psychinopsis, entendeu? Então assim, o que eu tenho de conselho para vocês nesse momento? O cultivo em garrafa PET, ele é eficaz? Ele dá certo? Dá. Mas aqui, para mim, já não deu, entendeu? Essa planta recebeu a mesma rega que essa e recebeu a mesma rega que essa. Por que essa daqui não apodreceu? Porque ela tem características diferentes da espécie dela, certo?
Ela veio de um lugar que essa quantidade de água não deu problema. A quantidade de água que a Siquinoxis precisa, sinceramente, nesse método de plantio aqui na minha casa, foi demais. Talvez se ela tivesse em Ribeirão Preto, em Monte Alto, essa planta veio de Monte Alto, tá? Que é um calor terrível, ela tivesse bem até agora, mas ela veio para minha casa, eu coloquei ela no sistema de PET e foi isso que aconteceu. Então, vamos prestar muita atenção nisso, de que forma você vai plantar. Quando essa planta aqui, ó, desse jeito, entra em dormência, eu posso simplesmente colocar ela num cantinho que não vai ter problema nenhum, entendeu? Mesmo que eu faça uma rega hoje, ela tanto desse jeito, ela vai secar, não tem como ela não secar, certo? Já não aconteceu isso com a Siquinoxis. Então, esse vídeo sobre métodos de plantio, eu quero deixar claro, porque eu sei que tem muita gente que faz o cultivo de Catasetum em garrafa PET. Aquelas plantas que eu mostrei na exposição de Monte Alto, que eu mostrei em Batatais, vocês lembram do tamanho da planta, aqueles bulbos desse tamanho, dava para segurar com a minha mão? Todas são nesse método, mas elas estão numa região que o calor é muito maior do que o nosso. Fica aqui a prova para vocês de que, mesmo fazendo o processo direitinho, ó, pedra, substrato e a quantidade de regas igual a qualquer outra planta, foi demais para a Siquinoxis, tá vendo? Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou cortar esse bulbo, vou dar uma separada dele aqui, vou dar um clique, vou separar ele do bulbo que ainda tá sadio, vou cauterizar com canela, na esperança de que eu não perca a planta inteira. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar toda essa água daqui de dentro, porque a Siquinoxis não aguentou, entendeu? Então, vai no orquidário agora, presta atenção no seu clima, dá uma olhada como está o seu plantio de Catasetum, veja direitinho se ele está numa garrafa PET, se ele está... Vamos dizer que você tenha um numa garrafa PET e um no substrato, o outro no toco. Veja a diferença de secagem que cada uma delas teve. Marca o dia que você fez a rega e faz essa observação, porque em uma semana eu perdi esse bulbo. É muito rápido. E espero que eu não perca a planta inteira. Eu vou tentar salvá-la agora, que eu ganhei de uma pessoa muito especial. E essa planta é muito importante para mim, eu não quero perdê-la, tá? Então, quanto a métodos de cultivo, fica essa dica para vocês. Plantio de Catasetum na natureza vive em coqueiro. O Catasetum gosta até de madeira podre, é uma das poucas orquídeas que preferem madeiras mais moles, podres. Se você já teve a oportunidade de observar na rua, às vezes o Catasetum está lá sozinho, em cima de um coqueiro, a 20, 30 metros de altura, vivendo só da água da chuva. Então, o que acontece agora nesse período? Vai parando de chover. Quer uma rega, um jeito legal? Se você ainda está com dúvida de que dia você vai regar suas plantas agora, quando é que choveu? Choveu há 3 dias atrás, vai chover daqui a uma semana, 2. Então, se o seu Catasetum estivesse na natureza, ele ia viver com essa água. Por que você vai molhar ele 2, 3 vezes por semana agora? Entendeu? Imagina que o seu Catasetum estivesse na natureza. Se não chove há uma semana, ele estaria sobrevivendo a uma semana. Então, você não vai molhá-lo agora, certinho? Então, pessoal, esse vídeo eu vou encerrando por aqui, porque também já ficou longo. Aguardo as dúvidas de vocês. Quero que vocês coloquem aqui embaixo do vídeo o que vocês estão achando, o que mais faltou eu falar, o que mais vocês querem que eu exemplifique, para que eu possa continuar os vídeos, tá bom? Um beijinho, até o próximo vídeo. Tchauzinho!